Então sigam aí. Palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 6, no verso 13, e diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazes para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Versículo 16. Farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Era de 3 andares a arca. Verso 22. Assim fez Noé, conforme a tudo o que o Senhor lhe mandou, assim o fez. Pai, te dou graças, eu te honro tua palavra, dá-nos teu coração, dá-nos tua vida, dá-nos tua presença, Pai. Dá-nos, ó Deus, a tua infinita misericórdia, e em especial nesta noite, tua palavra, Pai. Dá-nos inspiração na tua palavra, a cada um de nós outros aqui, Pai, em um nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Aqui, como todos vocês sabem, e já conhecem a história, é a história da arca de... Então, se fala Noé, o que vocês lembram? Da arca. Se fala da arca, vocês lembram? Aí, pensando sobre isto, sobre essa história, e tem um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, que me inspirou a este sermão, em que o Greg, ele surta, porque todo mundo passava e falava assim: Oi, Chris e Greg. Né? E ele queria ter uma individualidade. E ele chegou à conclusão que, quando ele tivesse saído de lá, o povo ia conhecer ele. Se ele fosse presidente dos Estados Unidos, ele seria chamado de Chris e Greg. É assim mais ou menos como acontece com a Sandy e o Júnior. De quem que a Sandy e o Júnior são filhos? Do Chitãozinho e Chororó. Na verdade, é só de um deles, né? Mas nós acostumamos tanto, que é muito comum a gente ouvir: a Sandy, filha do Chitãozinho e Chororó. E aí eu fiquei pensando no Noé e na arca, e eu cheguei à conclusão: que vidinha mais medíocre essa de Noé. Quantos anos Noé viveu? Alguém sabe? 950 anos. Mas o que restou da vida de Noé? A arca. Poxa, vamos pensar sobre isso? Que vidinha mais rotineira, que vidinha mais fracassada. 950 anos, para só restar a arca. Mas vamos pensar algumas coisas. A primeira delas: Noé era filho de Lameque. 2. E Lameque era filho de quem? O homem mais velho da Bíblia, Matusalém. E Matusalém era filho de quem? Suzana? É muita família? Então vamos lá de novo. Noé era filho de Lameque. Lameque, filho de Matusalém. E Matusalém era filho de Enoque. E Enoque andou com Deus, e Deus tomou para si. Ele era tetraneto. Ele era o quarto da geração de Enoque. Um homem cujo ancestral havia sido arrebatado. Esperava-se mais dele do que a arca, não? Mas e depois de Enoque? Se você fizer uma pesquisa ou ler a Bíblia detalhadamente, você vai descobrir que Noé, e eu achei espetacular isto, você vai descobrir que Noé é o 10º da geração de quem?
de Sete. Ele era o 10º da geração de Adão. Adão se contava até chegar o 10º descendente, estava ali Noé. E um teólogo de internet chegou à conclusão que provavelmente Abraão morreu na infância de Noé. Fiquei pensando, dado aos anos de vida. Não, Abraão. E aí o que acontece? Um homem que testemunhou uma geração, um tempo tão precioso de revelação de Deus, resume sua vida numa arca. Mas eu tenho mais uma pergunta do quiz. Com quantos anos Noé começou a construir a arca? Com 500 anos. E aí eu fiquei surpreso. Com quantos anos ele terminou? Com 600 anos. Logo ele gastou quantos anos? 100 anos. Eu quase cheguei à conclusão que foi uma vida de fracasso. 100 anos de sua vida, construindo a bendita arca, que tornaria o seu sobrenome. E aos 600 anos, ele experimenta. E essa morte de Abraão, Marilda, não é porque Abraão viveu muito, é porque Noé viveu muito. E aos 600 anos, ele experimenta o dilúvio. Vive mais 350 e morre com 950 aproximadamente. 100 anos para construir. Ficou 370 dias dentro da arca. Eu quero que vocês pensem comigo como foi a vida deste homem. 100 anos para construir a arca, para ficar dentro dela 370 dias. Para salvar quantas pessoas? 8 pessoas. 3 filhos de Noé, 3 noras de Noé, Noé e sua mulher. Salvou 8 pessoas. E aí, por fim, da biografia deste homem, aparentemente um grande fracasso da humanidade. Viveu totalmente e exclusivamente na contramão da humanidade. Ninguém acreditava naquela arca. 100 anos. Pensa vocês, a gente nem chega a 100 anos hoje. E o povo dava-se em casamento, festejavam, morriam, nasciam, e está lá Noé na sua empreitada. E aí, pensando, verso 22. É o local, é o momento, é a fala que me conta que a vida de Noé não foi um fracasso. Não foi uma rotina de fracasso. Assim fez Noé. E isso daqui salva a existência de Noé. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim fez. Com a biografia desta, com a história desta, só não se tornou o maior fracasso da humanidade, porque tudo que ele fez foi exatamente o que o Senhor Deus lhe havia dito para fazer. Construir uma arca em 100 anos é um tédio. Esperar um dilúvio por 100 anos é um tédio. Viver contra toda uma raça humana é espinhoso. Mas ele encerra a história desta construção com talvez um dos maiores elogios. Noé fez conforme tudo o que Deus
lhe mandou. Assim, ele o fez. O que salva Noé é que ele estava focado de forma estrita, profunda e firme no chamado do Senhor Jesus para a sua vida. Recentemente li um livro do Tim Keller, Ego Transformado, e ele diz que o interior do homem é profundamente vazio. E qualquer coisa que ele conseguir pôr, casamento, carro, emprego, joias, dinheiro, qualquer coisa que ele conseguir pôr dentro dele, ou seja, se ele encher o seu celeiro e olhar para a sua alma e disser, alma, regala-te, descansa. Irão perguntar para ele, o que tens ajuntado, para quem será? Tim Keller usa uma linguagem espetacular, ele diz que qualquer coisa que o homem pôr dentro dele, na tentativa de preencher-se, vai chacoalhar dentro dele, vai ser pequeno. A única coisa que nos dá uma vida de vitória, uma vida de felicidade, uma vida de satisfação, de alegria plena, é focar no chamado do Senhor Jesus para nós. E no final da nossa existência, poder escrever no nosso túmulo, e Ele fez conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim fez. Mas focando no chamado do Senhor Jesus para mim. E a primeira coisa que eu penso nisso é a construção da minha existência. Eu preciso me construir como pessoa, como cristão em especial. É interessante porque os cristãos bíblicos eram homens e mulheres que transcorriam, que atravessavam desertos, mares, oceanos, e combatiam gigantes, leões, reis, exércitos, mas de uma forma muito incrível. Iam construindo sua existência na presença de Deus. Quando eu perco de vista o chamado do Senhor Jesus para mim, a minha existência é bagunça, a minha luz se torna trevas. Quando eu perco, e eu acho incrível, porque Jesus Cristo não nos proibiu o mundo, ao ponto de Paulo escrever que todas as coisas me são lícitas. Mas Jesus nos lembra que o mundo jaz no maligno, e quando eu perco o chamado do Senhor Jesus para mim, para conquistar o mundo, no geral eu me envolvo com as trevas do maligno. Paulo diz que tudo me é lícito, mas ele completa dizendo que nem tudo me convém. Lembro alguns anos, uns 10 anos atrás, quando um dia Jesus disse ao meu coração, lá na escola, lá no João Manuel, você me trocou por essa escola. Você me ama mais, aliás, você ama mais essa escola, você ama mais o status da sua função nessa escola do que a mim. Gostaria de te lembrar que você veio para Goianésia foi por minha causa, não foi por causa dessa escola. E puxou o tapete. A construção da minha existência precisa estar envolta ao chamado de Jesus. Eu deito e durmo. Os 2 sintomas que eu tive mais profundos da Covid foram sono e fome. Num desses dias, eu dormi às 9 da noite e acordei às 9 da manhã do outro dia. Sem babar, sem virar. Acho que entrei em coma. 12 horas. O chamado do Senhor Jesus é que nos dá equilíbrio. Olha para Noé, 100 anos construindo, para um resultado expressivamente tão pequeno. Mas em momento algum titubeou, com uma
uma raça humana inteira, dizendo ele é doido, dizendo ele está errado, dizendo ele está perdendo tempo, mas não titubeou, porque na alma daquele homem havia um desejo de fazer tudo conforme Deus lhe havia mandado, de forma gloriosa. Sabe de uma coisa? Nós precisamos de emprego bom, salário bom, de carro, de tudo. Nós precisamos de casa para morar. Mas tudo isso, sem o chamado de Jesus Cristo, produz homens e mulheres desequilibrados e vazios. E é incrível como a gente encontra nessas caminhadas da vida homens e mulheres que não têm onde reclinar a cabeça, mas que são plenos, mas que são equilibrados, mas que são luz, porque constrói sua existência pautado no chamado do Senhor Jesus Cristo sobre si. Com pastor, é muito comum a gente atender pessoas ali no meio da meia-idade, né? Porque quando estão jovens, eles olham para a gente e dizem assim, eu tenho que casar, eu tenho que ter emprego, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter um filho. Aí eles casam, compram o carro, a prestação, mas compram e tem um filho. Fora de hora, mas tem. Aí quando chega tudo, eles olham para eles e caem no aspiral do vazio. Talvez seja por isso que João escreve, jovens, sois fortes, já vencestes o maligno, sirva ao Senhor, sejam honrados, sirva a Deus na força da sua juventude, se preencha com Deus, constrói a sua existência pautada no chamado do Senhor Jesus Cristo para você. E eu vejo isso em Noé, construindo a sua existência, olhando fixo, firme, para Deus, aquilo que Deus lhe havia dito. Ainda que a humanidade inteira, o resto da humanidade não concordasse com ele. Talvez seja por isso que o resto da humanidade tenha afogado no dilúvio. Segunda coisa que eu aprendi com Noé, a contentar com minha realidade. Você acha que é fácil ficar 100 anos construindo um barco? Isso eu chamo de rotina. Tábua de madeira. Eu achei interessante, agora esse ano estou lendo a Bíblia em espanhol, e onde aparece aqui betume, lá aparece pinche. É literalmente asfalto. Eles impermeabilizavam os barcos com a lama negra. Ou seja, a lama do asfalto, do pinche, do petróleo, enfim. Isso é rotina. Prega tábua, serra tábua, corta tábua, passa betume, passa pinche. 100 anos. Meu Deus, 100 anos. Eu, com a minha ansiedade, meu hiperativismo, no 20º ano, eu já tinha soltado, tocado fogo naquilo. Mas 100 anos, dia após dia, na mesma atividade, na mesma tarefa, no mesmo foco. Deus chamou-me para isto. Eu vejo em Noé um homem que contentou com o seu chamado. Engraçado. Quando eu me converti lá em Bela Vista, se falava muito nisso, que o chamado de Jesus é uma das coisas mais fortes e gloriosas. Então, sabe de uma coisa, vocês jovens, meia-idade, adultos, eu aprendi algumas coisas de Paulo. A pandemia me ensinou, por exemplo, a lamentar. Eu não lamentava. Eu ainda não tenho dó. Mas eu já lamento por sua vida. Porque Noé, ao contrário do que eu quis parecer que fosse um tremendo fracasso, foi um tremendo sucesso. Porque ele fez tudo conforme lhe havia dito o Senhor. Fracasso é você, que tem chamado e está vivendo para se divertir nesse tempo.
E vou falar para vocês como falo para meus alunos. Eu estou com 51, hoje eles falaram para mim que é mentira. Mentira! Nem minha avó não tem 51. A gente quase deprime quando escuta isso, né? A gente deprime quando escuta um trem desse. Mentira, nem minha avó não tem 51. Pois eu tenho. Sei lá, se for seguir o padrão familiar, vou viver mais uns 30, 35, 40. Ou seja, vou ver você ainda por mais uns 30 anos. E eu quero que 30 anos chegar e falar assim, sua vida está nessa miséria, nessa amargaça, porque você um dia tinha uma voz de Deus para você, você não quis construir a arca porque era muito tediosa. Você não quis construir a arca porque era muita sacanagem ficar 100 anos fazendo a mesma coisa. E você não quis construir a arca só porque todo mundo achava que você estava perdendo a sua vida. Mas Noé simplesmente olhou para o chamado de Deus e passou lá, seus 100 anos construindo. Sabe, nesses pensamentos, essa semana eu pensei, desde a semana passada eu estou pensando nisso. E aí cheguei à seguinte conclusão. Sabe uma coisa que está começando a fazer sentido para mim? O inferno. Engraçado que a gente entra nessa prancha de eu sou salvo, a gente joga o inferno no mar do esquecimento e para de fazer sentido. Mas eu fiquei imaginando, ele é real, é absoluto, e algumas pessoas irão para ele. E irão porque simplesmente acharam que era bobeira servir ao Senhor. Mas Noé, ele contenta-se com sua realidade. Ele foi chamado para quê? Para construir a arca. Então você acha que ele tinha que plantar pé de feijão? Então você acha que ele tinha que ir para o garimpo e achar 25 milhões de quilos de ouro? Então você acha que ele tinha que ir lá e plantar 14 pés de manga para fazer doce e vender na feira? Então você acha que ele deveria sentar debaixo da sombra, pedir uma jarra de água gelada e 24 pamonhas e comer todas, todo dia? Querido, ele foi chamado para construir a arca. Lhe cabia tão somente construir a arca. Fui chamado para ser pastor. Então compete a mim ser pastor. A Elaine foi chamada para ser mãe da Jordana e mãe do João. Aí me acaba. Cada culto que ela vem aqui pedir oração pela maternidade. Eu estava programando, mas aí nós suspendemos. Aí o meu alvo era, a primeira irmã que pedir oração pela maternidade, eu vou orar. Deus, mata os filhos dela que está resolvido. Acabou os problemas. Acabaram-se os problemas da maternidade. Foi chamado para ser mãe. Então agora não é orar pela maternidade, não. Agora é acordar e falar assim, Senhor, obrigado por esses filhos. Seu pastor falou para você não casar, né? Mas você quis, né? Você entendeu que Deus tinha te chamado para isso. Então agora é acordar e falar assim, Senhor, obrigado por este marido. Poxa, você não queria uma casa? Limpa ela e levanta cedo e fala assim, Senhor, obrigado por essa casa. Sabe, você vira ao Senhor com gratidão. Você vira ao Senhor com interesse de coração, contentando-se. E se você ler a Bíblia miúda, você vai achar isso de Gênesis e Apocalipse. Basta cada dia o seu mal, ou seja, contente com sua situação. Dá-me então somente o pão de cada dia. Mas não. Nós queremos pedir, 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 e aí quando a gente ganha, a gente quer reclamar, reclamar, reclamar. Mas eu quero contentar com a minha realidade. Porque na minha realidade tem a mão de Deus.
Na sua realidade tem a mão de Deus? Falava isso com um jovem recentemente. Está reclamando do teu filho? Logo o teu que é saudável? Logo o seu que é inteligente? Logo o seu? Mas sabe, precisamos aprender a olhar e descansar na certeza de que Deus é Senhor, soberano de todas as coisas. Ele não erra. Ele não errou ainda. Sabe quando você é adolescente, você vira e diz assim, eu não sei por que eu nasci nessa família? Eu te conto a resposta. Foi porque Deus quis. Foi porque Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Foi porque Deus sabia exatamente onde você deveria existir. E aí eu vejo Noé. Feliz da vida com a construção da arca. Eu imagino que ao contrário da maioria de nós, cada tábua que ele pregava, cada pinche que ele passava, o seu coração se enchia de alegria. Viu a diferença? Quando estamos focados no que Deus quer para nós, quando estamos focados no que o Senhor Jesus nos chamou, cada tábua pregada enche nosso coração de alegria. E Noé construiu sua existência, seus 950 anos, focados no que Deus lhe havia dito. Noé construiu a arca, em toda a sua história, contentando-se com sua realidade, o chamado de Deus para si. Por fim, quando nós focamos no chamado do Senhor Jesus para nós, nós descobrimos que o chamado é o melhor de mim. E eu fiquei pensando nisso, nessa frase. Existe um filme na Netflix, já vi umas 3 vezes, até interessante, o melhor de mim. Mas o que é o melhor de mim? Lá no filme é um romance, é um amor. Impossível. Mas e em você, o que é melhor de você? Seus filhos? Não é não. Às vezes os seus filhos são o pior de você. Só passa raiva. É o marido? Às vezes é o pior de você. É a mulher? É o emprego? O melhor de mim, com certeza, é o chamado de Jesus Cristo. Que me mantém de pé, que me mantém na luz, o que me mantém no caminho, que me dá equilíbrio. É acordar, é deitar e saber que o Senhor se importa, me designou, me chamou, me deu vida e me deu função. Me deu o que fazer nessa terra tão vasta. O melhor de você, meu querido, é o chamado de Jesus para você. Aí quando você perde, o que sobra? O mais ruim de você, porque o resto é ruim. W. Tozer escreve que sua filosofia de vida é, tudo está errado enquanto Jesus não endireitar. Fato. O melhor de um ser humano é o chamado de Jesus para ele. Mas quando ele perde esse chamado, só resta o que é ruim. Já viu falar daquela casa que tinha um espírito imundo morando nela? E encerro contando isso. Jesus contou essa história. Havia uma casa. E havia nela, habitando nela, um espírito imundo.
Veio o dono da casa e expulsou o espírito imundo, limpou a casa, adornou e está aí e abandonou. Passaram seus dias, o espírito imundo passou lá, olhou por cima do muro, viu que a casa estava vazia, foi lá, chamou mais um monte de coleguinhas espíritos imundos, e pularam o muro e invadiram a casa, e o estado da casa ficou pior do que o primeiro. Querido, você é assim. Você era uma casa com espírito imundo habitando dentro de você. Jesus te encontrou. Limpou, expulsou o espírito imundo, adornou, varreu e pôs um chamado. Mas aí, você, que é muito bonito, sabereta, sabe mais do que Deus, resolveu foi escancarar as portas. Como já disse o filósofo, na vida, tudo é uma questão de tempo. Deixa o tempo passar para você ver o que vai acontecer. Então, perder o chamado de Jesus é arrancar o que há de melhor em mim. Perder o chamado, rebelar-se contra o chamado de Jesus, é com certeza perder o que pode haver de melhor em mim. Mas Noé sabia disso. Independentemente se o mundo não concordava, independentemente se o mundo estava em seca e ele esperava um dilúvio, independentemente de qualquer coisa, do preço da madeira naqueles dias, ele sabia. Só lhe restava o chamado de Deus para ele. E deixa eu te dizer, só te resta reencontrar com o chamado de Jesus para você. João, em outras palavras, no Apocalipse, em uma das cartas às 7 igrejas da Ásia, ele diz, te cabe. Então somente, senta o seu traseirão, pensa, calcula, avalia onde foi que você caiu e regressa ao primeiro amor e vai fazer o chamado de Deus para você. Foca no chamado do Senhor Jesus para você. Te dou graças, Pai, eu te honro, glorifico. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado vida. Obrigado, Deus, porque o melhor de mim é o teu chamado. Eu reconheço isso, Pai. Deus, que sem o teu chamado, Deus, eu seria tão somente, Deus, mais um perdido sobre este mundo, ó Pai. Mas o teu chamado deu vida. O teu chamado deu construção da minha existência. O teu chamado me deu uma realidade da qual posso me contentar e ser feliz. E o teu chamado tem me sustentado na tua presença, Pai. Eu te honro, glorifico a ti, em um nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.